Olá, que bom estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast semanal Gente que Faz. É tão bom estar aqui com vocês toda semana trazendo esses grandes personagens aqui que estão contando histórias fantásticas de tudo que acontece aqui em Brasília e, é claro, do nosso varejo que faz acontecer o Brasil. Está aqui comigo Najara Ferro, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, Najara. Obrigada, Marcelo. Obrigada a você que nos assiste. Como o Marcelo falou, para mais um episódio que cada vez fica mais especial. Afinal, trazemos conteúdos relevantes e que mudam histórias, porque são pessoas que fazem muito pelo comércio e pelo varejo aqui no Distrito Federal. Marcelo, o bate-papo antes aqui de iniciarmos esse podcast já estava muito gostoso, Não, né? já esquentou, gente. Vocês não têm noção que o nosso bate-papo já começou no outro estúdio ali, a gente já começou a aquecer. Eu tenho certeza agora que vai pegar fogo aqui essa sala, porque esses dois convidados de hoje são convidados especiais. E olha, é gente que faz, viu, Najara? Marcelo, eu vou apresentá-los, mas já começo dizendo que pai e filha e teve frase de impacto na criação. Será que esse foi o grande segredo para o sucesso desses dois empreendedores? Vou começar com elas, sempre pelas damas aqui. Estou com a Adriana Carina Muniz, que é empresária e diretora comercial e também de marketing, Marcelo, das empresas Lorde e Leite Perfumaria e também conselheira da Fundação CDL. Adriana, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença. Nossa, eu que agradeço o convite, estou super honrada, muito obrigada. E estou aqui com ele, com o patriarca da família, ele que fez e continua fazendo, Marcelo, muito pelo Distrito Federal e pelo Brasil. Enios Marcos de Moraes Muniz, ele é arquiteto, empresário e CEO das empresas Lorde e Leite Perfumaria, além de liderar a Combral Construtora e outras iniciativas empresariais. Também já foi presidente da CDL de 2003 a 2006 e hoje ele é atualmente ocupante da cadeira de conselheiro nato aqui na CDL. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. O podcast de vocês já é um sucesso. Já Que maravilha, a gente muito fica feliz. Gostaram do café, da mas recepção? é diferente esse café, eu gostei. Tá, Muito o aroma- delicioso. O aroma tá no ar aqui. Tá eu tô gostoso. sentindo. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Tá meu gostoso cafezinho. mesmo. A Jara tá tomando um cafezinho, gente, ó, podem aproveitar esse cafezinho com a Ele tem um marca aroma. CDL. Parece da chocolate, Ginebra. não parece? Um Aroma de caramelo, chocolate, né? Caramelo. Agora Acho que o você meu falou. é aroma de chocolate. Eu O também meu achei tem chocolate. nota de Também. caramelo. Gostoso Tá bom pra demais, caramba. né? Gente, para começar, quero começar com o senhor falando sobre... Vamos falar, já que o senhor também trabalhou como arquiteto, a gente sabe, para ser lojista, o arquiteto, ele pensa, ele constrói, ele tem que estar organizando, ele tem que estar enxergando, tem que estar em terceira dimensão para ver exatamente o que precisa. Conta pra gente como é que foi essa história começando aqui em Brasília. A história é longa, mas eu acho até que é interessante. Na verdade, eu ia ser engenheiro. E queria ser engenheiro mecânico. Depois eu descobri que ser engenheiro mecânico eu ia para São Paulo. Em Brasília eu não tinha oportunidade, 1966, 67, 68. E aí eu trabalhava num banco. E lá eu descobri que as melhores contas eram as contas das construtoras. E aí eu resolvi ser construtor, não necessariamente arquiteto. Fiz um vestibular de arquitetura, passei, e fiz o segundo vestibular, que foi decidido pelo Costa e Silva, na época, 6 meses depois, e passei para engenharia. Mas já tinha cursado 6 meses de arquitetura e vi que a arquitetura era mais fácil que a engenharia, era menos carga horária. E eu trabalhava em 2 empregos. Eu tinha um emprego de tarde e outro de noite. Então eu achei por bem ficar na arquitetura. Então não era vocação, era oportunidade. E aí vi que a arquitetura me qualificava para ser RT de consultora. Então foi aí que eu iniciei a minha carreira na construção civil. Então eu formei arquitetura, já sendo sócio da Combral em 11%. Nós fundamos a Combral e eu, por ser originário de banco, foi o que o que encantou os meus parceiros para que eu fosse sócio. Naquela época todo mundo tinha que ir no banco todo dia. Você não tinha informação. Não. do O celular. banco hoje está aqui, naquela época você tem que estar Você tinha que presencial, ir né? pessoalmente ao banco. Então, a velha guarda de Brasília eu conheci, que naquela época para mim era a velha guarda, hoje a velha guarda já sou eu.
né? Mas naquela época já tinha uma velha guarda e isso me ajudou, essa interação com a cidade, me facilitou muito o meu mundo empresarial. Adriana, seu pai comentou, né, sobre essa questão dele trazer uma carga que já tinha uma experiência por banco. E como foi para você ver a experiência do seu pai e despertar em você o desejo também de empreender e de estar no comércio? De novo, a história se repete, né? Porque, na verdade, também não foi o meu desejo, assim. Inicial, É uma né? oportunidade, né? Que ele criou e trouxe a oportunidade. Na verdade, eu queria ter feito medicina. Mas eu já trabalhava também, desde cedo, porque quando ele comprou a loja, eu tinha 9 anos. E ele já me botou para trabalhar com 9 anos. Todos os sábados, na época não abria domingo ainda, mas todo sábado a gente trabalhava de 10 às 10. Enquanto as minhas amigas estavam indo para play center, para o cinema, eu estava trabalhando. Eu era empacotadora. E eu tinha que fazer perfeito. Ele tinha um sócio que era terror. Se eu fizesse uma linha errada, ele arrancava o presente, amassava tudo e mandava fazer de novo. Então, eu virei uma exímia empacotadora por causa disso. Já mantinha um padrão desde os 9 anos de idade. Anos. E assim, nós crescemos dentro do shopping e dentro da loja. Mas sempre tinha alimentado na minha cabeça que eu queria fazer medicina. Quando chegou a época de vestibular, eu passei primeiro em administração e passei muito bem. E ele comemorou como se eu tivesse vencido uma competição absurda, né? Comemorou, soltou fogos de artifício. Eu, fiquei meio com vergonha que eu falar para ele que eu não queria fazer administração, não. Né? Então, foi comemorado assim. Mas eu já trabalhava, né? Desde cedo. Eu comecei mesmo efetivamente. Eu antes comecei como... Eu fui convidada pela minha diretora da minha escola a dar aula de inglês no meu colégio. E aí, ele percebendo que eu gostava de fazer dinheiro, né? Que eu gostava de trabalhar e ter dinheiro, então eu trabalhei só 1 ano, que ele falou assim, não, se você quer trabalhar, vai dedicar o trabalho dessa forma, eu estava com 15 anos, então você vai trabalhar na tua empresa. Aí me obrigou a pedir demissão e aí eu fui efetivamente para o escritório, já comecei a trabalhar lá. E aí eu digo, eu dei aula de... Obrigou não, convenci. Ele é muito convincente, gente. Vocês não entendem. Ele tem um poder de persuasão. É impressionante, é impressionante. Mas eu sempre segui, a gente estava conversando antes, né, que eu não fui levada, não fui nada. Na verdade, era um respeito tão grande, uma admiração tão grande por tudo que ele fez, que ele construiu, por todo, né, eu sabendo da história dele desde criança, que foi pobre, que passou por muita dificuldade, e com os méritos, a inteligência dele, a perseverança, a visão que ele tem, ele chegou onde chegou. Então, todos nós sempre tivemos muito respeito. Ele fala, a água para mesmo, né? A gente não tem coragem de ir contra. Enilson, é interessante a história da sua filha, porque a gente segue o exemplo dos pais, né? Quando a gente tem referência, né, dos pais que querem que a gente vença na vida, é isso que você fez com ela, né? Agora, e você? Quais foram as suas referências com os seus pais que trouxeram para você toda essa vontade, essa habilidade, essa garra, como você disse, teve que trabalhar em 2 empregos para poder fazer acontecer? Os acidentes de percurso, às vezes, se tornam alavancadores, entendeu? Meu pai, na Revolução, foi demitido. Então, lá em casa, realmente, o problema ficou muito grave. Então, a saída foi trabalhar. Trabalhar foi por necessidade. E o fato de trabalhar cedo te traz uma visão do mundo. É quando você está desenvolvendo a sua percepção de mundo, você já está numa percepção de muita realidade. Eu acho que esse que foi o grande divisor de água. Eu passei a ver o outro mundo. Meu pai tinha uma visão muito bacana do mundo, mas ele dizia que se ele fizesse uma fábrica de chapéu, o menino ia nascer sem cabeça. Ele não tinha tino comercial. Mas eu tinha um avô que tinha um tino comercial muito grande, que é o pai da minha mãe, que fez um grande laboratório em Belo Horizonte e que viveu... Esse laboratório existe até hoje, tem 100 anos. Mas os meus tios, os homens da família, ficaram com ele, a minha mãe ficou com uma parcela muito pequena. Então, isso não veio nos favorecer em nada. Pelo contrário, ironia do destino, agora depois de muitos anos, sem eu nunca ter ganho uma amostra grátis, eu que fui lá ser assessor, conselheiro,
e tratei da venda do laboratório. Sobrou para você. A família me convidou para que eu fizesse isso e eu fiz com muito prazer de vê-los acreditando em mim, entendeu? Então, isso que me motivou muito mais a participar da negociação. Entendeu? E, então, essa oportunidade, voltando atrás, essa oportunidade, e principalmente o banco, que foi uma alavanca para que eu tivesse um tino comercial, e era o caminho, era a oportunidade. E Brasília era uma oportunidade. Então, eu fui favorecido por várias oportunidades. Por trabalhar cedo, entendeu? Por trabalhar num banco e por estar em Brasília. Enios, você falou duas palavras, né, que são, para mim, divisores de águas. Você falou de oportunidade e a Adriana falou de perseverança. Quando você chegou aqui em Brasília, uma cidade cheia de oportunidades, em construção, onde você teve uma visão e foi muito persistente para ter uma construtora. Hoje, vamos falar agora da realidade do DF hoje. Você ainda acredita que esse ramo ainda existem oportunidades? Brasília está em constante crescimento ou não? Ou você acha que as oportunidades nesse ramo já passaram? Não, temos sempre... Não muda nada. Todos os setores econômicos têm oportunidade, depende das pessoas. Todos os setores econômicos e os que estão por vir. Os novos que vão surgir com as inteligências artificiais, etc, etc. Tem segmentos mais difíceis. E aí talvez tenha uma informação de decisão muito importante. A construção civil, ela tem uma senoide de crise do alto e baixo muito longo e muito profundo. E o varejo é pequeno. Então, no mundo empresarial, eu percebi dentro da construção civil que eu estava num ramo que tem essas crises muito marcantes. E foi por isso que eu fui para o varejo. Eu comprei a Lorde, ela já existia, numa crise. Então, eu saí de uma crise da construção civil e o varejo estava na crise e eu peguei. Naquela época, principalmente o Delfim, fazia crise por setor. E ele dizia isso, crise a gente faz setor, não pode ser tudo de uma vez. Você não quer. Ele dizia. Então, foi numa oportunidade dessa que eu fui para o varejo. Eu via as pessoas que estavam no varejo mais tranquilo. E a construção civil, você fica um ano sem vender um apartamento. Ou então, você vai vender muito mal, vai vender com prejuízo. Vender, você vende. Não tem nenhum problema. Imóvel é o melhor investimento que existe. E o varejo é a melhor forma de sobrevivência suave dentro da... mas é muito difícil, a gente vê, temos as nossas crises, todo mundo reclama, mas ele tem muito mais segurança do que a construção civil. Só para te dar um dado, eu era o número 191 da construção civil, quando eu entrei no sindicato, em 1969, quase um ano depois que eu tinha aberto a consultora. E hoje eu sou o número 1. Eu sou a mais antiga construtora registrada no Sinduscom. Os 190 que estavam antes de mim foram embora. No varejo, a Lorde é uma das mais antigas empresas do Distrito Federal de Varejo. Das poucas inscrições tão antigas, com mais de 60 anos. Quer dizer, a gente tem história aí para contar, né? E história, quem trabalha com marketing é o que a gente mais gosta, né, Adriana? Verdade. Como é que é contar essa história do que foi e do que é hoje? Fala pra gente. Nossa, a gente adora contar. Eu acho que o patrimônio principal da Lorde é esse, a história antiga que ela tem, né? De como ela começou, de todas as mudanças que a gente teve que fazer nela. Nós temos uma máxima que é dele também, que a gente já é especialista em consertar avião voando. Isso é bom. Né? Então, e tudo isso é muito gostoso de contar. São patrimônios mesmo da Lorde. De todas as mudanças. Uma outra coisa que eu adoro contar é a quantidade de funcionários que a gente tem com 30, 40 anos de casa. Mais da metade do nosso quadro de funcionários tem mais de 20 anos. Nossa, isso é muito bacana. E é raro, você né? segurar colaboradores por tanto tempo assim, Pois é. mostra que a empresa tem uma questão humana, de valorização profissional muito grande, né? Pois é. Então, tudo isso é a história que ela vem construindo, de tradição. Entram novos players no mercado, entram grandes redes no mercado, entra o vizinho de porta. Teve um shopping que abriu uma grande rede na nossa porta, na nossa parede.
prende a respiração e Respira, fala, vai. é só mais um, gente, fique tranquilo que vai dar tudo certo. E a gente vai. E é aí que entra a estratégia, né? Para você exatamente. poder saber quando tá do lado ali, né? Essa situação, o que que eu vou fazer agora, E né? qual é a nossa estratégia? Foram as pessoas. É o nosso capital humano. É o que a gente tem dentro, é o que a gente construiu junto. Essas pessoas estão lá há 20, 30 Tem anos com a netos gente, trabalhando construindo junto. Tem netos de funcionários Não é só os nossos com a meus gente. netos. Netos dos funcionários, filhos dos funcionários. Teve um aniversário, a gente faz aniversário todo mês, aniversário dos funcionários do escritório, principalmente. E aí, nesse mês, juntou 2 meses, porque ou eu viajei ou ele viajou, não deu para fazer no mês. Então, juntaram 2 meses. E aí, teve uma lista grandona de pessoas, e uma funcionária do meu lado, assim, a hora que ele chamava o nome, filho de fulano, chamava outro nome, primo de ciclano, chamava outro nome, neto de fulano. Eu falei, olha, assim, todo mundo? que é isso? Todo mundo em família. Né? Essa noção de família que nós temos, entendeu? A gente tenta transmitir como um bom exemplo para eles, para os nossos funcionários. E isso parece que funciona. Isso E parece é algo importante, né? que a gente eles já... se espelham. A gente já até citou aqui em outros podcasts, que a gente também contou histórias de pais e filhos, né, que trabalham junto. Muitas pessoas acreditam que é um desafio muito grande, que mistura vida pessoal. E mistura mesmo. Mas vocês estão mostrando que, além do que vocês construíram, os funcionários também estão se espelhando Também. nisso e vendo que dá certo. Aí é uma pergunta para você, Nilson. Como dividir muito bem esses 2 assuntos e manter a vida familiar, o convívio e conseguir separar de alguma forma para tudo se equilibrar muito bem e ser esse sucesso que vocês são em todas essas áreas de atuação? Olha, o primeiro sucesso nosso talvez seja esse, a família unida, juntas, sem nunca tiver sem nunca haver essa contaminação dos problemas da empresa dentro da família. Nossos fins de semana, nossos aniversários, etc., nós não discutimos problemas da família e nunca combinamos isso, é natural. Né? Segundo, que essa opção de empresa familiar era até muito, para mim, uma oportunidade de eu conviver com meus filhos. Porque quando eu casei muito novo. E eu, começando a vida, começando a consultora começou com muito problema, entendeu? E aí eu viajava, e eu praticamente não via os meninos acordados. Então, a primeira infância deles, eu não os curti, entendeu? Mas chegava com presente, era bom. Saía para trabalhar e voltava. Nunca ficou sem receber presente. Memória afetiva. Sim, então, tentava de alguma forma preencher, marcar a presença, né? Mas eu tive um privilégio de poucos, que é ter os filhos trabalhando prazerosamente. Eu não impus que eles trabalhassem comigo. Eu dei a oportunidade deles trabalharem e eles abraçaram isso, com muito profissionalismo, com muita responsabilidade. Então, eu curti, começou a ter 15 anos, 9 anos, estava lá, 12 anos. Então, e todos foram assim. Meus filhos do segundo casamento estão lá fazendo estágio, entendeu? Então, foi a forma deles entrarem na empresa, né? Isso fez com que eu pudesse curti-los mais velhos, entendeu? Ou na juventude para frente, né? Porque foram trabalhar comigo. Então, foi um privilégio. No segundo casamento, eu estou fazendo praticamente o inverso, porque eu não vou conseguir curti-los aos 50 anos trabalhando comigo, entendeu? Mas eles estão lá fazendo... mas eu tive mais tempo para a infância deles. E como é legal isso, né, Marcela? A gente perceber que a gente está contando a história de uma família, mas que tem inspirado novas gerações. E como isso é bonito. A gente vê oportunidades no varejo, nas histórias que a gente tem contado aqui, e que inspira os jovens. A pessoa olha e fala, eu quero ser igual ao meu avô, eu quero ser igual à minha mãe. Eles espelham muito. E vocês sentem isso? A gente estava falando aqui dos Mas meu avô funcionários, foi um né? espelho. Olha aí, Marcelo. Essa Ele questão foi uma referência. Eu não tive a oportunidade de conviver com ele, porque vim para Brasília e ele ficou em Belo Horizonte. Mas ele foi uma referência. Era muito gostoso sentar com ele, perguntar qualquer coisa. Eu via ele falar. Eu acho que o importante de tudo isso que vocês estão falando, e principalmente para a Adriana, que é da nova geração, né, das referências, é exatamente a gente escutar quem tem mais habilidade. Hoje perdeu-se muito
essa oportunidade de ouvir quem tem experiência. Os jovens de hoje, não são culpa deles, talvez é diferente seja isso. culpa até da nossa geração, que tem que transmitir para os que estão atrás da gente qual é a forma de chegar até eles. Hoje é tudo pelo digital, então talvez seja uma forma da gente puxar eles por aqui. Eu nem tenho meu conhecimento, como do que a gente têm vai já, repetir essas referências, né? Que você recebeu do seu pai, que você recebeu do seu avô, e aí a estrutura vai se repetindo. E o sucesso, né, como a gente estava falando aqui com a Najara, é exatamente isso, de que maneira que eu vou trazer isso para a nova geração. E esse é o grande objetivo do dia de hoje, né? Como é que nós vamos trazer esses valores? Como é que nós vamos fazer essa geração de hoje ter responsabilidade, ter vontade no que faz e, principalmente, fazer com vontade, né? Com alegria, que é o que a gente vê no olhar de vocês e no olhar da Adriana, né? Você sabe que eu tive uma oportunidade que eu achei extremamente importante na vida para conseguir transmitir isso, exatamente o que você está falando, quando eu fui professora de gestão empreendedora numa faculdade em Brasília. Ali eu fui... Na verdade, eu comecei porque meu professor de pós-graduação me convidou para ajudá-lo a montar uma disciplina, porque eu era a única aluna dele que era empresária. Então, ele queria que eu ajudasse, que eu levasse essa realidade para a sala de aula. E fui conversar com meu pai, o que você acha que eu faço? Imagina, eu nunca pensei nisso, né? Aí ele falou, não, vai, tem que fazer, vai, é um desafio que tem que enfrentar. Aí eu fui. Mas eu fui, era para montar a disciplina para ele e eu ia fazer o teste da disciplina só por um semestre. Eu fiquei 5 anos lá. Então, passaram pela minha mão uns 300 alunos, mais ou menos, durante esse tempo. 300 a 400 alunos. É uma experiência importante. Ali eu entendi a importância daquilo. Dos meus alunos desses todos, pelo menos 40, nós montamos efetivamente uma empresa que funcionou no Distrito Federal, que abriu as portas e que funcionou. Eu consegui despertar em alguns jovens esse interesse empreendedor, mostrando para eles a realidade da vivência. Apesar de todas as dificuldades que enfrentam o empresário, eu tinha acabado de montar um quadro com meu pai, que a gente também estava fazendo um outro projeto, e esse quadro assim, é meio que assustador mostrar tudo que um empresário tem que enfrentar. É um quadro muito legal. E a gente mostra para todo mundo. Então, estava exatamente fazendo esse trabalho e eu mostrava para eles, vocês vão conhecer a realidade, mas tem um outro lado muito bom, da independência. Tem um outro lado da realização. Tem várias coisas gostosas, né? Tem esse lado que você pode levar sua família, você vai trabalhar, você vai realizar, vai produzir, você vai dar uma oportunidade para a família e vai conviver com a família. Porque as pessoas perguntam, mas não é ruim trabalhar com o pai, não mistura. Mistura, gente, não tem jeito de não misturar. É claro que mistura, mas tem um lado bom e um lado ruim. Um lado ruim que às vezes a gente tem que trabalhar no momento de lazer. O lado bom é que a gente aproveita essa oportunidade de trabalhar no momento de lazer e a gente adianta muita coisa. A gente consegue, a gente consegue, é muito legal, tem parte muito boa, assim. Adriana, esse ponto que você citou sobre os desafios, né, que os empreendedores enfrentam, e a gente viu pós-pandemia o varejo sofrer bastante com isso. O Enios comentou da volatilidade que tem a construção civil, e o varejo passou por isso pós-pandemia. Como você, com toda a sua experiência, conseguiu superar esses desafios? Nossa. Veja bem, a gente vai acostumando, o couro vai ficando grosso. Mais uma frase de impacto. Couro vai ficando grosso, trocar, arrumar o avião com ele voando. Como é o do velho? Cachorro velho não aprende truque novo. Tem várias, você de casa já vai anotando. Se você quer aprender com quem sabe, vai anotando essas frases aí que algum dia, em alguma situação, vai fazer sentido. Coloca no nosso chat aí o que você mais gostou. Frases de Enios. Mas essa oportunidade que você tem de começar novo, vai enfrentando, porque os problemas são cíclicos. E, principalmente no Brasil, ser empresário no Brasil é um desafio, né? Mas é um desafio, como ela disse, é gostoso, porque você é uma realização sua. Essa realização faz bem, entendeu? Você saber que está sendo útil à sua comunidade, à sua sociedade e tal, e que você tem independência, então, é gratificante. Pronto, a palavra certa é essa, gratificante. E você tem que pegar essa experiência
e trabalhar, porque vai ter outra. E quando você chegar na outra crise, entendeu? Você, com couro grosso, vai enfrentar com mais facilidade. Entendeu? Eu costumo dizer que as tempestades, você está nadando rio acima, num rio manso, você vai nadando tranquilamente. Quando vem uma tempestade, uma tormenta, que o rio enche, desce toda a sujeira, você tem que sair do rio. Se você tentar navegar nele, você vai ter problema e possivelmente vai se afogar. Sai, espera 15 minutos, meia hora, ou passa a tormenta, 1 hora, 1 dia. E ela passa, você pula no rio outra vez e continua o seu Tem nado. outra que eu gosto muito, que é a do Tuareg. Qual é essa daí? Conta pra Tuareg gente. é ótimo. Essa tem que dar uma de Tuareg. Tuareg são os homens do deserto que vestem de preto e quando o sol está muito quente, eles se agacham e ficam quietinhos. Viram pedras. Eles ficam como... eles ficam tão quietos que parece pedra. Né? E eles ficam quietinhos. Economizando energia. Economizando a energia e guardando todo o suor ali dentro daquela túnica que eles usam. Né? Quando passa o sol escaldante, eles continuam a peregrinação. Então tem que dar uma de Tuareg. Quando dar uma de Tuareg é para você ficar quietinho. Marcelo, dá uma de Tuareg aí. Quando vem a crise... Muito difícil acontecer. Mas cada crise é um ensinamento, é uma oportunidade. E o Brasil é rico nisso. Isso é verdade, Entendeu? é verdade. Então você fica preparado. Claro que eu nunca pensei na crise da Covid. Eu nunca pensei que eu ia ter lojas fechadas. Fechou. E você sobreviveu. Com 400 funcionários, 600 funcionários, nas lojas 300 funcionários e na consultora mais 600 funcionários. Você falando sobre isso... Como é que você vai sobreviver? Eu acho tão interessante ele comentando, porque, por exemplo, eu cheguei aqui em Brasília justamente nesse período. Né? Então, você trazendo esses ditados, né, populares de como que a gente enfrenta... Quando eu cheguei aqui, eu cheguei num momento em que estava tudo fechado. Eu falei, meu Deus, eu saí de São Paulo, né? Aquela capital agitada, maluca. Caí aqui em Brasília com o desafio na mão de colocar uma televisão no ar, através de um grupo enorme de comunicação. Falei, o projeto está aqui. E eu falava para eles, mas como que a gente vai botar uma TV no ar com tanta coisa acontecendo? Não, vai ter que acontecer. E, de repente... Foi um processo de construção, né, em que exatamente a gente fazia alguns momentos, saía do rio, como você disse, olhava, esperava passar toda aquela tormenta e aí começava de novo. Então, você saía do rio e voltava. Saía e voltava. Quantas vezes, você comentando sobre isso, nós tivemos que sair do rio e voltar. Adriana, pelo que o teu pai te falou, que quantas vezes você teve que ir à margem do rio para poder vivenciar tudo isso? Muitas vezes. No fim das... chega um tempo, chega a hora assim, que eu estou tão animada com um negócio, com um projeto, mas veio a crise. Veio a crise e ele, não, pode encostar, recolhe tudo, para tudo, vamos esperar. E 1 vez, 2 vezes, 3 vezes... Na 5ª vez, você já aprendeu a ouvir o barulho do rio? Nem vou lá ouvir ele mandar eu parar, já sei. Já sabe, né? Já sei que eu tenho que encostar. Eu tenho um irmão mais novo, que é 12 anos mais novo, e ele cuida da construtora. E ele disse que eu tinha uma bola de cristal debaixo da mesa. E hoje o que eu digo assim, todos lá já sabem olhar a bola de cristal. Entendeu? É você olhar para o seu negócio com a crítica, entendeu? Entender o que o mercado está acontecendo. Não adianta que você não muda a conjuntura. A crise do petróleo internacional que eu enfrentei, que foi na época, o Brasil se abalou. Né? Você não muda nada. Você tem que se adaptar. Como é que eu resolvo o meu problema e pronto. A imobiliária não adianta ficar também, reclamando, né? que o árabe fez um cartel. Não vai resolver nada. Então vamos resolver o nosso problema. Você tem que trazer aquilo para a situação local, né? Quais são os caminhos que eu tenho? Então, opta por um caminho e agarra ele. Com a Lorde e a Leide, a gente conseguiu uma mudança. Sim, a gente muito tem radical. sempre mudanças. Porque Qual foi a estratégia? O mercado estava mudando muito, e muitas ameaças de grandes redes virem para o Brasil. E a gente, num momento de crise do varejo, bem complicado, ele chegou para mim, me chamou seriamente e falou, pode fazer um currículo. Eu falei, oi? Pode preparar um currículo. Do jeito que está, nós vamos fechar. Eu não vou trabalhar igual um louco desse jeito para, né, vender o almoço para comer no jantar. Não vou. E isso não está certo. Desse jeito não vai dar. Não tá bom.
E eu fiquei paralisada olhando para ele. Que eu vou fazer da vida? Eu nunca fiz um currículo, nunca trabalhei em outro lugar na minha vida. Meu currículo vai ter nada, eu não vou conseguir um emprego. Não tem nada. Mas indicação ia ter, pelo menos. Gente, eu fui embora, não dormi nesse dia. Eu fui embora, não dormi. Mas bate uma crise, um Eu desespero, passei né? a noite trabalhando, porque ele virou para mim e falou assim, nós só temos uma única chance, ou a gente muda o mercado, ou a gente vai fechar. Como a gente muda o mercado todo? Todo. Muda quem ele? Fornecedores e consumidores. Eu falei, é todo mundo mesmo, né? Vamos mudar tudo. Nós temos que mudar o mercado. Ou a gente muda o mercado, ou a gente sai dele. Eu fui pensar, como é que eu vou mudar o mercado? Eu não dormi. E fiz fluxograma, desenhei 1 milhão de coisas. Cheguei lá nele, ele tinha desenhado também. A diferença do nosso fluxograma é que ele fez em circular e eu fiz um fluxograma mesmo vertical. Mas as ideias Eram muito parecidas. Foi nisso aí que nasceu esse projeto que eu falei que a gente estava trabalhando. Era exatamente esse. O mapa. O mapa do lojista. E, Adriana, você falou sobre essa questão de desafios, né? E a gente falou um pouco dessa mudança de mercado. Hoje, a forma de consumo também mudou. Totalmente. As pessoas têm tido acessos, pesquisa, mas o que você, pensando na estratégia de marketing e também como varejo, principalmente dentro de shopping, que é onde vocês têm quase que 100% do negócio de vocês, é o público-alvo de vocês. O que vocês fizeram para se manter competitivos, com a qualidade, mas trazendo todas essas referências e diferenciais que só vocês têm? O principal da gente realmente é a qualificação de mão de obra. Nós investimos muito pesado em qualificação de mão de obra, porque entendemos que isso faz diferencial na ponta. Fizemos qualificação de consumidor também com nossos cursos. Com nossos cursos. Aí a gente faz, tem cursos de automaquiagem. Então, tudo isso faz parte do projeto. Modificar o comportamento do consumidor Saber usar e modificar o mercado. Você traz o consumidor para dentro da loja, mostra os produtos, agrega valor. Ensina ele, a gente ensina ele a usar. Que ele Que aí ele vai dar valor àquele Isso. produto. E ele potencializa, ele vai usar corretamente. Ele vai entender a pele dele melhor. Ele vai usar o produto adequado para a pele dele. Eu amo homem falando sobre beleza. Não é, Fala mais. linda? Fala mais. Não é uma graça. Mas eu adoro, eu adoro. Por isso Vai ele, entender mais no sobre a mercado da pele. perfumaria, ele é conhecido por o Lorde. Ah, você é o Lorde. Eu vou chegar na loja agora e vou falar, eu conheci o Lorde. Exatamente. Queremos uma dica de um perfume específico que é para o certo, para o dia e para a noite. Né? Aí vai depender que as da sua pessoas fixação. às vezes não sabem É. usar, porque o perfume, né, tem essa questão do que se pode usar durante o dia, um mundo do encantado. que se pode usar para a noite, né? Tem o que é muito mais legal. indicado, mas É assim, mais não indicado, existe uma regra muito assim. É mais indicado um perfume que exale muito menos durante o dia por causa do suor, e pode incomodar Calor que os faz o outros, Brasil, né? Então pode incomodar outras pessoas. Mas tem gente que não liga, não. Mas a maioria de perfume que é sucesso no mundo, nos países tropicais, não é sucesso nos países... É verdade isso, né? É verdade. Eles lançam mundialmente, né? E tem uns que vão melhor aqui, outros vão melhor. No Brasil tem perfume que vai bem no sul e outro que vai bem no norte. Não tem essa diferença. Tem muitos então. E aí vocês têm que saber Tem um problema de para poder cultura atuar de no perfume, mercado. que é a reação do perfume com a pele, com o calor da pele. O grande segredo da perfumaria francesa, que o mundo inteiro fica tentando acompanhar, é essa reação química com a pele. Mas lá é diferente daqui. Se nós passarmos né? 2 perfumes iguais... Fica duas diferente. Fica. Daqui a uma Em hora lugares. eles estão Ele vai parecidos. evoluir diferente nas Eles vão pessoas. estar parecidos. Principalmente pele de homem e pele de mulher. Marcela, eu tenho curiosidade isso. agora. A gente Pergunta tá na aula técnica, aqui, né? eu tô mal. Mas eu quero. Perfume preferido de Adriana. Ixi. Aí, ó, eu gosto. Esse é o que dá corte legal. Ai, Seu, pra você usar. É um perigo perfume você falar por causa dos pelos fornecedores. Mas eles todos já sabem mesmo. Vai, porque conta. eu não tenho um comportamento muito referência, porque mulher gosta de muitos perfumes, de ter muito perfume para cada ocasião, né? Esse é o comportamento normal. O homem tem mais fidelidade com um cheiro único. Curiosidade Eles são interessante. mais. A mulher não.
não. Ela gosta muito de variar. A mulher tem muitas diferenças de humor, né? Depende da fase hormonal que estamos. Demais. E isso reflete nesse comportamento. Sentimental. E isso é legal vocês entenderem até na venda, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Por isso eu gosto de funcionários muito antigos, porque elas têm relacionamento com os clientes. Elas conhecem a história do cliente toda. Isso é muito bom. Nós temos muitos clientes que estão com os netos. Que vão, a família toda. E Mas essa são relação poucos, é não. muito forte. São muitos. Agora, uma questão importante aqui que eu quero colocar para vocês. Hoje, dentro dessa mudança de comportamento, né, que a gente vê do lojista, das estratégias que vocês colocaram aqui, a loja física está lá, mas já aconteceu da loja sair para eventos, para outros lugares, para poder mostrar essas experiências fora dali? Sim, isso acontece a gente também? vai para todo Palácio lugar. Planalto. A gente Eu quero saber dessa Já história. vou. Ainda tem muita história, vai ter que voltar para o podcast. Fala essa pra olha, gente, eu quero todo saber. podcast a gente quer ficar eu 3 quero horas aqui. spoiler. E eu sabe que eu gosto As daquela história, as histórias. né? Você pega uma pessoa como eu que chegou em Brasília e a W3 não estava asfaltando, uns 60 e tantos anos aqui, quer dizer, você tem muita história, né? E todos os que me antecederam, eu vi também que são de boas histórias, né? E essas experiências comerciais são várias, todos têm muitas experiências interessantes. Tinha uma funcionária no Palácio que nos convidou para ir lá fazer um curso. Nós fizemos um curso pequeno. Aí Curso de automaquiagem. adoraram. Nós tivemos que fazer um baita de um curso, porque tinha não sei quantas funcionários que adoraram. Fizemos isso. Aí fizemos em outros ministérios, porque por causa desse daí foi muito sucesso, a gente ia para os ministérios Já também. viralizaram no método. Porque a nossa ideia era exatamente transmitir o conhecimento de como consumir. E o interessa. pessoal fala muito, né? Critica muito essa questão na política, mas a política também traz oportunidades. Com Vocês certeza. encontraram na política uma forma de vender, né? Com certeza. Todo Isso é mundo muito quer se legal, sentir né? bem, mais bonito. E tem Graças público a ali, Deus. né? Graças a E Deus. tem Vaidade público pessoal. ali. Você né? imagina meu medo na Era sem pandemia, medo, que o né? povo acostumou a ficar dentro de casa sem E usar usando nada? Que máscara. cheiro vai ter dentro de Eu casa? quase morri. Sem perfume, sem maquiagem. Sem usar maquiagem, acostumaram. Eu falei, pelo amor de Deus, não, vocês não podem acostumar com um Não, absurdo eu desse. não me Sem acostumei. pentear cabelo, Por sem pintar favor, o cabelo. Eu falei, não. não, pelo amor de Deus, vocês não vão acostumar. Mulher não pode. Por causa da pandemia, você vai ficar desleixada agora? Então, aí é onde vem a criatividade que faz a coisa acontecer, né, Adriana? Nossa, E vocês isso, conseguiram a gente fazer isso Mas muito foi bem, uma né? experiência dura a pandemia. foi, mas a gente... O mundo inteiro apanhou muito. Você vê, a Europa até agora não se recuperou. Não, Os Estados ainda Unidos ainda tá vivendo recentemente lá eu estive lá em Madrid, a situação lá ainda está inflação que mudando não muito, né? Mas- Foi uma freada de arrumação no Foi. mundo. Foi. Mas O arrumou mundo muita está gente. o mundo tá se Mas o mundo ajeitando precisava. ainda, né? O mundo Precisava, Não, e não, a gente... É você saber ter a leitura correta para ver qual é a nova Eu atitude. acho que estimulou mais a criatividade do ser humano. Muito, a gente Eu se percebi reinventou isso. mais uma vez. Todo Nós, mundo nós teve que fazer crescemos, depois nós melhoramos muito. Melhoramos o site, melhoramos o atendimento de WhatsApp, que a gente não Eu acho que tinha. nós Fez todo mundo sair Nós, da zona de conforto. delivery, a gente Mexeu. passou a ter Olha, vários canais. que A gente, interessante. a gente mudou completamente a nossa forma de ver o negócio. Agora, um aspecto interessante também que eu já identifiquei é a padronização, por exemplo, de criar o produto com a personalidade do próprio consumidor. Eu vejo algumas empresas colocando nomes das pessoas nos próprios perfumes. Eu vi isso em São Paulo outro dia no shopping, e aí... Ninguém ia assim, comprar um perfume chamado Najara. você que pensa. Não, é né? pra As você, pessoas estão você falando personaliza Mas o o seu, meu, é o vai seu. conhecer Nana. Você- O seu nome é artístico. Já vamos criar um para Najara. Agora eu quero... Porque você tem que transmitir. pro Eu quero produto chegar lá na visual. Lorde, na E Leite, até falar, eu quero um presentear, né? Eu achei muito interessante, porque lá no shopping onde eu estava, na Paulista, eu vi essa experiência do produto, da perfumaria, colocando o nome da pessoa que ia presentear. Então, por exemplo, eu vou presentear a E Najara. você Então, eu coloquei um perfume grava que o já nome no tem vidro do toda uma perfume. fragrância lá bonitinha, mas eu coloquei o nome da Najara. Eu vou entregar para ela esse presente, ela vai abrir e falar, olha, o seu perfume. Eu amo coisas né? personalizadas. É uma também. estratégia, a personalização. hoje em Muito, dia. atrai essa bastante. personalização é de rotular o nome do perfume. O nome. Porque tem
É o do promoção que a gente calígrafo. faz muito De calígrafo. De Calígrafo fazer faz o nome o da nome. pessoa que você vai dar o perfume. Você tem a Isso. personalização Então, você na pega o embalagem perfume, e você no frasco do perfume você Também, grava né? o nome Tem da uma pessoa no técnica de abrir o perfume. perfume para botar lá no vidro, fazer Gente, que uma... negócio Isso é chique. um Tem gente que marketing faz fantástico, dedicatória né, Adriana? linda. É um Muito. marketing E quando acaba o fantástico, perfume, né? vai lá na pessoa que deu o presente e fala, acabou, Fica me dá outro. ouvindo. Da outra, exatamente. Ah, acabou. Mas não, vamos você- você cobrar, né? Fazer Pois na é. loja. E não tem coragem de jogar fora. Tem umas É. clientes que chegam lá e falam assim, não, eu já tô com uns 8 perfumes personalizados, eu não tenho coragem de jogar fora. Não gosto. Porque tem isso é declaração muito de legal. amor. É né? muito lindo. É. Porque Isso, você né? conta histórias através de produtos que, teoricamente, depois poderiam ser descartados. Isso é uma Exato. estratégia de E marketing fica lá. E muito você interessante. vive experiência, né? Que é a experiência que conta hoje em dia no setor, né? É muito Agora- simpático esse o perfume personalizado. E agora está tendo A gente muito, fica- está entrando a moda do refil. É o refil, Então, né? os vidros que são refiláveis é muito legal de personalizar, porque depois é você só ir lá e comprar o refil e encher o seu vidrinho. Ô, Enio, de que forma todas essas experiências que nós estamos colocando aqui, o associativismo ajuda? Quando a gente tem entidades como a CDL por trás, dando força para os lojistas, e aí entra a questão política, que é muito importante, que eu falo que a gente tem que amar a política, porque a política é Política como bem se faz, feita, a né? política é bem feita. E a política também tem que estar dentro do setor, né, do lojista. Quando você une pessoas num bem comum para que fortaleça um setor através de uma entidade, todo mundo ganha, né, Enio? Olha, essa visão comunitária, essa visão setorial, setor de varejo, CDL, ela faz parte da sua vida produtiva. Ela está ligada, você tem que fazer parte dela. Você aprende muito com os seus pares, você ensina o que você aprendeu. É uma troca, É uma troca muito grande. E a união faz a força. E essa força é fundamental para você ser ouvido. Que é o mais... Se eu sozinho chegar em qualquer secretaria para demandar uma causa, não tem o valor de que eu tive essa experiência como presidente da CDL, chegar lá e dizer, sou presidente de uma instituição, chama CDL, e a credibilidade que ela tem, entendeu? Ela se faz presente naquele ato. E aí você consegue convencer, que é o mais importante. Mostrar que aquela medida está errada. Tive diversas oportunidades com diversos governadores, através da CDL, para transmitir o que os meus pares, os meus companheiros, os meus diretores traziam, demandas setoriais. Entendeu? Então, essa união, ela é fundamental. E até de O organizar, varejo né? inteiro devia estar dentro de instituições. Porque nós sozinhos, entendeu? Não temos nenhum... Tem um exemplo do catálogo telefônico. Você que Esse é poucos mais um. Mais um. Pode Mais um, anotar. mais um. Anota. Pegou o Vamos anotar. caderninho, Isso. caderninho, É. anotou. Você rasga um catálogo telefônico inteiro, página por página. Você não rasga ele junto. Você pegar o catálogo, você Com não todas as rasga. partes você não É rasga. verdade. Então, é exatamente essa união que faz a força é isso, entendeu? Então, a CDL, eu vim para aqui com muita alegria, faço parte dela com muita alegria. Qualquer demanda que me solicitam, eu estou às ordens, porque acho que é fundamental para o setor. E me sinto assim, até com pouco capacidade de convencimento, porque tinha que trazer muito mais gente. A CDL era para ter muito mais associados pela credibilidade que ela tem e pelo que ela representa politicamente, socialmente, comunitariamente. Então, ela tem muito valor. Depois desse podcast, com certeza, teremos mais associados. Eu sempre falo que essa iniciativa da CDL, de trazer um podcast, gente, que faz, é a oportunidade de pessoas sentarem à mesa com pessoas como vocês, de escutarem histórias e de conseguirem enxergar a importância de uma entidade. Como o Enio falou, Marcelo, essa força de fazer a diferença no todo, né? É uma forma de estabelecer a consciência no outro, né, Adriana? E aqui dentro da CDL você tem esse papel também, né? Também. Conta pra gente como é que é esse projeto A gente aqui. passa a pensar coletivamente, é completamente diferente. Quando você não pensa só no seu negócio, você pensar no todo e ter que agir pelo todo, buscar soluções para o todo. Isso faz fortalecer um setor. Eu também fui CDL jovem aqui, entrei, já tem mais de quase 30 anos de CDL jovem.
Aí eu saí da CDL Jovem lá também. Nossa, como eu aprendi na CDL Jovem. E foi graças a essa. Depois eu fui para a mesa da CDL Master, a gente chama de Master. E já fui do conselho da CDL também. Graças a essa experiência na CDL, que nós tivemos a oportunidade de criar uma associação para a perfumaria. Nós salvamos o setor da perfumaria seletiva no Brasil, porque nós criamos uma associação para ela. Associação Brasileira De Perfumaria Seletiva. Nós fundamos e ela foi a primeira presidente. Olha, foi a primeira presidente já Associação trazendo... Foi eu tentando salvar aquele emprego, lembra? Que eu tinha que fazer um currículo? Você não precisou Não mandar precisei. um currículo. Marcelo, eu descobri a chave do sucesso, que na verdade é a chave da beleza, é ser dona de perfumaria. Ela falou que 30 anos estava na CDL Jovem e para mim ela poderia continuar na CDL Jovem. Então, eu acho que eu vou passar lá o sucesso da sua família e da beleza é ter perfumaria, porque se for, a gente vai ter que abrir uma perfumaria, Marcelo. Eu acho que é amor e alegria. É fazer o que realmente gosta curtir. e com alegria. Eu falo que todo sucesso, né, de quem faz alguma coisa tá na vontade de querer fazer aquilo com desejo mesmo, né? Com amor, e você ir trabalhar com muito amor. Então, o amor transforma, né? Sim. E o trabalho é o amor. É que faz você vencer os obstáculos. Eu sou determinada, a pessoa é determinada, mas tem que ter amor pelo que você faz. E os resultados alimentam. Quando você empenha com amor, tem resultado. O resultado te retroalimenta para você continuar e fazer de novo. Isso não tem preço, realmente. Isso é muito bom. Enios, eu tenho curiosidades lá do passado. Quando você olha uma história que te impactou e que fez hoje você ser quem você é, o que você poderia lembrar? Você jovem ou você já depois em algum desafio que você enfrentou na sua carreira, mas que foi talvez um divisor de águas que te motivou e que hoje você pode falar, olha, esse momento da minha vida foi marcante. Olha, eu tenho diversos divisores de água, entendeu? Por causa que as crises te levam a demandas muito fortes, né? Então tem diversos. Eu falei do banco, que eu fiz uma opção. Eu tive uma outra, que eu passei na Thomas Jefferson, e o meu pai não teve dinheiro para pagar a matrícula. Foi quando eu comecei a trabalhar. Foi um divisor de água. Eu entendi que eu me virava, ou eu me virava. Eu dependia de mim. Foi a coisa que eu mais tentei passar para os meus filhos. Muitas coisas, às vezes, que eu podia facilitar, eu deixei de facilitar para que eles pudessem dar valor. E eu acho que a maior realização que tem não é a realização econômica e financeira. Isso, graças a Deus, se deu certo, ótimo. É consequência. Mas é o de cidadania, entendeu? É de ser conhecido respeitosamente, de ter os filhos, entendeu? Que você conseguiu transmitir, que vibrarem com coisas dignas, entendeu? Com coisas que somam para você e para a sociedade. Esse espírito. Eu fui comodoro do iate. E fui muito... agora vai ser político, ele vai ser deputado, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Não, isso aqui é trampolim político. Eu dizia para eles, não está no meu escopo. Eu vim aqui para poder fazer, para realizar um desafio, e realizei o iate. E era exatamente uma mudança que eu via que ele podia ter, e ele teve. Eu e um grupo bacana, nós mudamos o iate é outro clube, desde a minha gestão, por sinal. desde a minha gestão. Que eu fiquei muito... E não foi um trabalho meu, foi um grupo. E, graças a Deus, todos nós estávamos imbuídos da mesma proposta. Aquela mesma proposta de mudar, que aquilo podia ser diferente. E que a gente dizia que precisava ser exemplo nacional. Brasília tinha muitos exemplos ruins. E que precisava ter um exemplo da sociedade, da iniciativa privada. Entendeu? E lá tem. O IAT hoje é um exemplo. E isso é muito gratificante. Família, suas realizações, as obras comunitárias. Aqui tem a Fundação CDL, que eu faço parte, sou conselheiro. Eu também. Sabe, que eu venho de uma experiência com meu avô, que tem um abrigo de criança desamparada em Belo Horizonte, que uma prima é... Esse mesmo avô, aquele mesmo avô. Que é tem um laboratório e isso, tem um né? abrigo. Porque não é o dinheiro, e graças a Deus eu nunca botei o dinheiro na frente da obrigação de fazer Acontecendo. coletivamente. Isso é importante, né, Entendeu? Adriana? Nunca. Nossa. Eu queria viver bem. Eu vivi bem, Sim. mudou. Eu não tenho o desafio de Joãozinho, primeiro prêmio financeiro.
entendeu? Mas eu queria ser um cara respeitado, independente e com uma família unida, bacana. Eu separei a minha ex-mulher e era na minha casa. E eu senti muito, ela recentemente faleceu, senti muito. Sim. Porque nós, quer dizer, civilizadamente separamos, entendeu? Porque de repente, nós não soubemos envelhecer junto. E graças a Deus, consegui uma outra companheira maravilhosa que me trouxe muita alegria. Essa é a vida. Faça com dignidade. É o segredo, né? Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Que é a inteligência emocional. Nós estamos caminhando para o final. Infelizmente. Se deixar, a gente vai até às 7 da noite. Vai ter um evento daqui a pouquinho na CDL que a gente tem que cobrir também, que vocês vão precisar lá. Já tem mais de 50 minutos, Marcelo. Nossa, é o que nós falamos. O papo começa, a gente não quer terminar. Adriana, diante de tudo isso que seu pai falou, qual a mensagem que você passa para os jovens de hoje, de experiência, de vontade, e qual é o segredo para o sucesso? Trabalhar. Trabalhar. Eu sempre, para os meus alunos, eu sempre falava que só existem duas maneiras, que ou é um sonho ou uma oportunidade. Ou você vai em busca de um sonho que você tem e corre atrás dele com empenho, com dedicação e com amor, ou você agarra uma oportunidade na sua vida. Uma coisa ou outra sempre vai surgir. Às vezes as duas coisas surgem ao mesmo tempo e você tem que fazer opção ou pode pegar as duas coisas. Mas através de um sonho ou de uma oportunidade, você certamente vai realizar. Tem que ter perseverança e tem que ter experiência para você ter respeitabilidade. Então, o mais cedo que você puder começar a fazer alguma coisa, melhor. Com mais facilidade, você vai conquistar o sucesso em algum lugar, em qualquer área que você escolher na sua vida. Qualquer. Isso é muito bom. Enio, qual o segredo? Só finalizando. As realizações, obviamente, te envaidecem, te trazem energia, renovam a energia, mas ter a família do lado. Tive uma filha aqui maravilhosa, fazendo uma entrevista com você, trazendo informações, isso não tem preço. O olhinho brilha, né? E para nós também, né, Najara? É prazeroso, porque a gente está tendo uma experiência fantástica de contar histórias de quem faz, né, de quem realmente trouxe a experiência para Brasília, de quem está fazendo, usando a experiência de quem fez muito bem. Então, e nós aprendemos bastante, né, Najara? Todo podcast é uma aula. E tem um filho que você conhece, que é o marido da Milena, né? O Marcos. Que é o braço direito nosso hoje. Ele acabou de me ligar, eu desliguei. Marcos, ela não pode falar. Não passa nada. Assista ao podcast. Ele é o back-office nosso hoje, que ele fica plantado no escritório e fazendo o nosso back-office lá. Ele é o gênio. Ele hoje é uma pessoa, assim, fundamental. Mas, eu digo para ele, você é mais importante para a empresa hoje que eu. Entendeu? Eu falo que isso é em mim. A empresa, eu tenho a veia empreendedora mesmo. Minha forma de gestão é muito de delegar. Então, eu tenho uma equipe que eu tenho um orgulho que não cabe dentro de mim. Se eu morrer, minha equipe leva a Lorde. Eles vão fazer tudo. Mas o Marcos, não. Sem o Marcos não dá para viver. Ninguém. Sem ele não dá. Sem ele ninguém fica. Marcos, você é o nosso próximo convidado. Convidado aqui no podcast. Porque pessoa insubstituível, eu adoro entrevistar, porque a gente precisa eternizar as suas histórias aqui. Tem meu irmão na costura também, que é o Paulo. Isso é muito bom. Nisso. Gente, que delícia de bate-papo. Muito obrigado, Adriana, pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei, fiquei tão feliz. Por passar isso, né? É gostoso quando a gente entrevista alguém que passa não só por palavras, mas traz a energia. E a gente sentiu hoje aqui, né, Najara? Nossa, bom demais. Obrigado pela sua presença, viu? Pelo convite maravilhoso, amei. Enio, eu já sou seu fã. Muito obrigado por essas histórias também. maravilhosas. Vou ter que escrever um livro contando todas essas partes que você fala aí, viu? Você já tem um livro? Já tem um livro, não? Vai trazer aqui, então vai voltar o podcast para nós. O lançamento vai ser aqui, pronto. Eu faço questão de apresentar esse lançamento. Vai ser aqui. Enio, muito obrigado pela sua participação, por essa energia maravilhosa também. Eu que agradeço essa oportunidade de poder pensar com vocês e contar um pouco de história, né? Contar muitas histórias e, mais uma vez, complementando. Tomara que elas sejam utilizáveis. Com toda certeza. Obrigada, ambos, por estarem aqui conosco, por esse brilho no olhar, por mostrar que tem amor, que
faz a diferença e, como o nosso podcast diz, é o Gente que Faz. Que história linda, que você de casa aproveite e já compartilhe esse link, porque eu tenho certeza que chaves aqui foram entregues e elas podem mudar a sua história. Obrigada, Marcelo Dias. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você também e principalmente com você, do outro lado aí da telinha, que vai compartilhar esse conteúdo para mais 10 pessoas, porque a mensagem que foi colocada hoje aqui é transformadora. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.